Todo mundo fala sobre controle da indisciplina, sobre engajamento, sobre o tal domínio de turma. Entretanto, ninguém consegue definir com precisão o que é esta habilidade do bom professor, que é o domínio de classe. E mais ainda, ninguém explica quais são os três pilares que sustentam esta autoridade do professor que consegue gerir a sua turma para ter uma sala de aula propícia para o aprendizado. Então, neste vídeo, eu vou te definir com precisão o que é o domínio de turma e quais são as perguntas que um bom professor deve fazer para conseguir alcançar essa habilidade. E vou fazer isso de forma técnica. Então, você não vai ouvir coisas mirabolantes, metodologias diferentes que vão demandar muito tempo para aplicação. Não, eu quero uma coisa bem direta e aplicável. E só para que você me conheça, eu sou o Thiago, eu sou professor há pelo menos uns 15 anos e quando eu comecei, eu também não dominava esta habilidade. As minhas turmas eram indisciplinadas, eram bagunceiras, não tinha engajamento, eram desatentas. Só que, à medida que eu fui me lembrando dos professores que eu tive, dos bons professores que eu tive, eu notei que eles tinham algumas características em comum. E eu reuni isso com algumas outras técnicas que eu aprendi estudando por conta própria, porque no Brasil a gente não acha isso. Eu consegui identificar três pilares que sustentam o domínio de turma e quando eu coloquei isso em prática, eu levei para minha sala de aula, eu tive mudanças expressivas e daqui a pouco eu posso até mostrar algumas delas. Mas já para a gente entrar no assunto, que foi o que eu prometi aqui para você, a gente precisa entender o seguinte: a nossa sala de aula, ela precisa de alguém conduzindo o processo. A gente escuta muito sobre a aprendizagem baseada no aluno, centralizada no aluno, e isso tem trazido efeitos devastadores na nossa educação. A gente vê isso na prática. Se você é professor e está na sala de aula, você entende que dentro da sala de aula, hoje, os alunos não sabem o que é limite, eles não respeitam, eles não acatam ordens muitas das vezes. E isso aconteceu porque o professor foi retirado do seu local, da sua posição de quem conduz o processo de aprendizagem. E eu coloquei uma imagem do que seria, por exemplo, um reino sem um rei, onde cada um faz o que quer, onde eu não tenho leis, onde não existe demarcação de territórios. Então, quando um rei deixa a sua coroa, o que acontece com a cidade é isso que você está vendo aí na tela. E a mesma coisa que aconteceu com o professor. Quando ele sai daquela postura de mestre, e mestre não uma pessoa que está acima de qualquer razão, e sim aquele que conduz, aquele que pega na mão, aquele que tem a credibilidade para fazer isso e que tem as ferramentas, domina essas ferramentas. Então, é importante que o professor retorne a este lugar de liderança dentro da sala de aula, para que os alunos percebam que não são eles que mandam na sala de aula. Aliás, não existe mandar em sala de aula, existe você ter a capacidade técnica para deixar o ambiente propício para a aprendizagem. Então, quando a gente fala de domínio de turma por um professor, não é domesticar os alunos. Não tem a ver com os alunos em si, tem a ver com você dominar, você ter o controle sobre o território que é a sala de aula. Então a gente já parte para o segundo ponto ali. O que um professor precisa para ele voltar para este lugar de onde ele nunca deveria ter saído? Ele precisa dominar o território da sua sala de aula. E quando eu estou falando disso, eu estou falando em dominar três pontos: dominar as leis deste território, dominar o tempo deste território e o espaço deste território. Então, para que você reflita sobre o quanto você hoje tem domínio de turma, ou o quanto você pode atingir esta habilidade, eu deixei aqui algumas perguntas. Em relação às leis, ou seja, o domínio das leis desse território, você tem clareza de quais são as regras da sua sala de aula? Quais são os valores inegociáveis? Quais são as rotinas que devem ser sempre estabelecidas naquela aula? E os seus alunos sabem isso com clareza?
Então veja, se você olha para essa pergunta, você já tem a resposta do que você precisa saber para dominar as leis, né? O que eu digo, o que eu quero dizer como lei da sala de aula. Agora, em relação ao espaço, eu como professor ocupo esse espaço na sala de aula, eu tenho acesso a qualquer ponto na minha sala de aula, e mais do que esse espaço físico, eu tenho presença, a maneira como eu me posiciono, como eu me coloco, comunica aos alunos que eu estou ali, que eu tenho segurança, que eu sei o que eu estou fazendo. E em relação ao tempo, as atividades na minha aula, elas têm um tempo determinado para serem cumpridas. Eu consigo fazer com que os alunos cumpram essas atividades num tempo estabelecido e eu respeito o tempo que eu estabeleci ou eu fico simplesmente dando mais tempo. Eles têm esta visão do que seria o controle do tempo? Bom, quando a gente olha para essa questão do tempo, inclusive, a gente tem até que se perguntar se nós estamos utilizando bem esse tempo. Tem uma divisão, né? Eu aproveito o início da aula bem, o final da aula bem, ou eu libero os alunos mais cedo. Como é que é isso? E no fim, juntando toda essa questão, os meus alunos, eles me enxergam como alguém capaz de conduzi-los, capaz de levá-los pelo processo de ensino-aprendizagem, ou seja, uma pessoa que tem autoridade, que tem credibilidade para isso. O que a minha postura como professor comunica aos meus alunos hoje? E essa última pergunta é justamente para que você entenda que se você não domina esses três aspectos que eu falei, os seus alunos vão te enxergar como alguém que não tem moral para falar alguma coisa com eles, para corrigi-los ou para colocar limites. Então, como que eu faço, né? Já coloquei aí, você precisa ter regras bem estabelecidas, você precisa ter uma utilização boa do tempo e você precisa ocupar esse espaço na sala de aula. A pergunta que fica é como fazer isso? Afinal de contas, a universidade, a licenciatura, ela não nos deu ferramentas práticas para isso. E muitas das vezes, devido à quantidade enorme de turmas que nós temos, a gente não tem tempo para estudar isso sozinho. Ou para demandar muito tempo com estratégias muito difíceis de colocar em prática, né, de metodologias ativas que demoram um tempão para a gente planejar. Então, o que vai acontecendo é que a gente vai dando um jeito da maneira como a gente entende que funciona, às vezes vai suportando uma aula, uma turma que é bagunceira, que é indisciplinada, que é desrespeitosa, e vai levando a vida, simplesmente porque é a profissão que a gente escolheu, a gente precisa, afinal de contas, pagar nossas contas, e a gente vai levando. Só que isso não precisa ser dessa forma. E então a gente pode construir esta autoridade e ter uma sala organizada, uma sala que está pronta para o aprendizado, percorrendo um determinado caminho. E é isso que eu quero te mostrar agora. Como é que eu faço para ter o domínio das leis, o domínio do tempo e o domínio do espaço dentro da sala de aula, que é o meu território de atuação. Então veja, sabendo que os professores muitas vezes não têm esse tempo disponível e por vezes também a gente até salva ali algumas estratégias, mas devido à quantidade de coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, a gente acaba procrastinando. Muitos dos meus seguidores pediram para que eu organizasse algo mais aplicável, algo mais palpável, algo mais rápido, que não demandasse muito tempo de planejamento, e foi por isso que eu criei o Desafio Dominus. Então, basicamente, é uma trilha que eu organizei com as 7 técnicas necessárias para que você domine aqueles 3 aspectos que eu mostrei agora há pouco. Então, todas essas técnicas, elas estão, de alguma forma, ligadas a um desses aspectos. Então, você pode ver aí que existe uma trilha que te leva para o local de onde você nunca deveria ter saído. De uma forma simbólica, te leva para o local onde você vai pegar a sua coroa de volta. E, de novo, não como um rei absolutista, como alguém que oprime, não.
alguém que está a serviço, né? Alguém que por entender, por ser a pessoa que tem as ferramentas, que entende, que é a mais madura ali dentro da sala de aula, é a que vai conduzir o processo para o bem dos demais. Então veja, o desafio Dominus, ele tem 7 dias, em cada dia você recebe uma tarefa aplicável, imediatamente aplicável, sem que você tenha que planejar. Na aula seguinte, você vê o desafio, vê qual é a tarefa, que é disponibilizada em vídeo, explicada em vídeo, num vídeo bem curto, inclusive. Você vê e já aplica, e já vê o resultado logo em seguida. Coloco, inclusive, não só o vídeo, mas um PDF para que você faça as anotações necessárias. E para não dizerem que eu estou mentindo em relação aos resultados, eu trouxe aqui alguns depoimentos de alunas, professoras aqui que logo na resposta, então eu mando uma mensagem de recepção e logo na resposta dessa mensagem, elas já me deram feedback sobre ver os efeitos dessas técnicas na sala de aula. Então, a Cleudilene, por exemplo, eu mandei a mensagem para ela à noite. No outro dia, ela já me respondeu. Ela já tinha visto uma das técnicas, né? Na verdade, ela viu algumas. E ela já remete um resultado. Então, ela colocou ali que viu o resultado em um dia. Então, 24 horas, ela viu o efeito de duas das técnicas que estão ali, circulares e cronos, que são técnicas que estão no desafio Dominus. E a Renata demorou 3 dias para ela me mandar essa mensagem aí. E ela dizendo que conseguiu manter a atenção até daqueles mais distraídos. E aí ela coloca ali quais foram as técnicas que ela utilizou. Então aqui ela colocou os nomes em português, digamos assim, não os apelidos das técnicas, mas são as técnicas que estão disponíveis ali em cima no desafio. Então veja, é super possível aplicar e obter resultados rápidos. Então a minha ideia era que o professor, a minha ideia com este desafio é que o professor consiga usar essas técnicas de forma rápida e logo ter o domínio de turma que ele gostaria. Então, olha só, aqui eu tenho professor de ensino fundamental, professor de ensino médio, e inclusive principalmente de escolas públicas, que geralmente onde a gente tem um pouco mais, casos mais graves de indisciplina, não que nas particulares também não tem. E efeitos nos alunos também, para não dizer que não há. Veja bem, o que os alunos dizem de aulas em que essas técnicas são aplicadas. Então, é a aula que eu mais presto atenção, é impossível não prestar atenção. Então, assim, se eles conseguem prestar atenção é porque a turma está disciplinada. As aulas rendiam muito, então isso é efeito, por exemplo, do desafio que eu chamei de orquestra, né? Uma participação melhor dos alunos, se compararmos com aulas de outras disciplinas. Então, existe aí uma robustez de resultados, porque são técnicas que funcionam na prática, simples, sem rodeio, sem dificuldade para aplicação. Simplesmente vai lá e aplica. Então, este é o desafio Dominus que eu queria apresentar para você. Você, ao entrar no desafio Dominus, recebe os vídeos curtos, com PDFs embaixo, para que você possa fazer as anotações. São 7 dias, um desafio por dia, de preferência um por dia, mas a gente sabe que tem alguns que querem logo colocar em prática, e isso não é ruim, mas em 7 dias você consegue colocar isso daqui em prática. Você tem uma garantia de 7 dias também para pedir o reembolso, se você, por qualquer motivo, achar que não é para você, que não era o que você esperava. E, mais ainda, eu vou deixar para as primeiras turmas um bônus, uma aula, na qual eu falo como você deve estruturar uma aula intervalada de alta performance, que é uma aula que os alunos sempre falam que parece que eles são conduzidos por uma escada, né? Que eles conseguem acompanhar o raciocínio muito bem do início ao fim, e que também é o que deixa essa sensação de que a aula rende, né? De que ela foi uma aula produtiva. Então, eu espero que você goste desta proposta que eu estou fazendo aqui. Foi um pedido de muitos dos meus alunos, muitos dos meus seguidores, na verdade.
e eu espero você então lá dentro do Desafio Dominus.